Ahí tenemos en pantalla, padre, una imagen. Esto se repite en decenas de vacas, ¿sí? Esto puede ser un fenómeno parapsicológico. Entre outras explicações e descartado o truque, a parapsicologia estudou muitos desses casos. Isso acontece também com o homem, a chamada autocombustão, que é o maior drama que há em parapsicologia. A matéria é uma só, com diversas estruturas. Era matéria de ar, era matéria galinha, a comemos e a convertemos em nossa estrutura, que se transforma em térmica, em motora, em sonora. E às vezes, parapsicologicamente, essa matéria corporal se transforma, a chamamos de energia, em tal calor que faz pirogênese, termogênese ou autocombustão. La persona se prende fuego. Arde. Ela é que arde. Há dois tipos de fogo. Com luz amarela, dá para resolvermos. Nós tivemos em nossa clínica alguns casos. A pessoa que sofre até queimaduras de 3º grau não sabe o que seja. Pensa que é um demônio, um feitiço. Pero perdón, ¿usted ha visto casos de personas quemadas? Sí. Autocombustão. Quando é com luz azulada, é a maior tragédia. Porque em frações de segundos não fica nem os ossos. Tenho várias fotografias, não sabia que ia falar disso, fotografias de em frações de segundos com um calor tremendo. E falando em Argentina, o churrasco argentino, sabem que para consumir um pedaço de carne e osso, nos altos fornos, quando se vai cremar um cadáver, pois em fração de segundo, essa energia corporal em um estado alterado de consciência, uma autossuicídio, diríamos, e não fica nem os ossos. Tenho fotografias impressionantes e temos casos em nossa clínica. Bueno, espere, porque me ha dejado medio entusiasmado. Yo le creo porque usted lleva años estudiando los fenómenos parapsicológicos, porque usted es un sacerdote jesuita muy confiable y porque es un hombre serio, pero, digamos, usted me dice que hay personas que vienen con quemaduras y que usted se da cuenta de la diferencia en una quemadura que le han producido un tercero a la autocombustión. ¿Cómo sabe que es llama amarillo o llama... Primeiro temos que ver casos em ciência. Embora não se possa repetir, muito menos este. Há as testemunhas e casos que há acometidos em todas as épocas. E que são testemunhos concordantes. Além do mais, que há outros certos detalhes em modo, se vê que a combustão vem saindo de dentro. É muito curioso que acontece mais, não só, mas acontece mais com pessoas gordas. É a gordura que queima e sai de dentro para fora. O médico é geralmente o que nega. Se não sabe explicar, é uma autodefesa negar. Mas não pode negar uma coisa que aconteceu em todos os povos, em todas as épocas, em todos os povos, em todas as raças e em todas as culturas. Cada um tem interpretado sempre de modo religioso. Com que direito? As religiões têm que falar de doutrina sobrenatural e inobservável. Fatos do nosso mundo pertencem à ciência. E a ciência que estuda esses fenômenos é a parapsicologia. Não se pode negar isso. Ahora bien, No se puede negar el hecho. Vamos a suponer que no sean vacas, ¿sí? Vamos a suponer que sean seres humanos que empiezan a aparecer con una operación similar a la que vemos nosotros en las vacas, ¿sí? Con un pedazo de cara que nos falte. Usted me dice que yo me puedo provocar eso y que puedo hacer que decenas o centenares de personas se lo provoquen. Centenas ao longo da história. É um fenômeno muito raro. Aparecieron casi 100 vacas así, como usted. Muito bem. Centenas simultaneamente, não creio. Que pode haver ao mesmo tempo. Mas uma hoje, outra daqui a 5 dias, outra a certa distância. Em determinado ambiente, se tem falado muito. No homem se entende melhor. Nos animais não é ininteligível, mas é um pouco. O chamado contágio psíquico. As massas se contagiam. Os animais também se contagiam. Nos evangelhos,
Se assusta um porco, se assusta toda a porqueria. Se assusta um boi, se assusta toda a boiada. Se assusta uma pomba, se assusta todo o pombal. O pânico se espalha, o contágio se espalha. E então, embora seja menos compreensível no animal, há contágio que nos homens chamamos contágio psíquico. Se cria um ambiente em determinadas circunstâncias, então pode haver determinados lugares onde começa uma vaca com essa autocombustão. Vamos a ver por que motivo você já não responde. E o pânico se espalha. ¿El chupacabras qué es? Chupacabra é uma lenda. É uma superstição que, como não sabe explicar esses fenômenos, ou outros análogos, inventam. Em vez dos espíritos dos mortos, em vez de demônios, em vez de salamandras, larvas astrais, gênios, exus, orixás, 56 mil interpretações, pois inventaram um animal que não sabe defini-lo, que viria voando e que faria isso. Não encaixa, é absurdo. Não encaixa na descrição que se dá pelos fatos. Ahora bien, otro de los misterios que tiene el tema de las vacas es el siguiente, que está analizada las heridas, ¿sí? Vamos a suponer, como usted dice, que es truco, ¿sí? Vamos a suponer, lo primero que hace un científico es truco. Bueno, siempre la primera hipótesis. Siempre la primera hipótesis. Vamos a suponer que es truco, o que es una operación del gobierno para que la gente tenga de qué hablar. No se ría. É possível? É possível. Rio-me dessas coisas. Mire, tenemos un testimonio que dentro de un ratito lo vamos a sacar de un capataz de estancia al que fueron y le ofrecieron X cantidad de plata por un animal medianamente flaco para poder manipularlo. Es creer o reventar. Tenemos un testimonio, le ofrecieron creo que 500 pesos y le dijeron, dame el animal que nosotros tenemos que hacer una operación. Podría ser. Pero vamos a suponer que pueda ser posible la hipótesis que usted dice, que sea truco. ¿Cómo hace usted para no sangrar? Isso está muito bem estudado. ¿Cómo hace para que no sangre? Porque digo, yo voy a hacer el truco. Lo opero a usted, le quiero sacar parte de la mandíbula. Usted es un ser humano. Vou dar duas respostas. Uma que não creio que venha ao caso, mas é possível. No homem, ficamos pálidos, nós ficamos vermelhos por origem psíquica. Ato psíquico repercute no organismo. Fazemos uma vasoconstrição, a insensibilidade, que é um tema muito interessante para a psicologia, sangra muito ou não sangra nada, diríamos a gosto do consumidor. Será que nos animais há esse influxo do psiquismo sobre o organismo? Não entendemos também com o homem, mas sim, os animais ficam neuróticos, os animais põem tristes de ignorância por seus sonhos, os animais se apavoram, o pânico se espalha, e então esse poder do psiquismo sobre o organismo que fomenta uma hemorragia, que controla o sangue para que não floresça. Cuando usted habla de hemorragia, ¿es que yo puedo tener estigmas? ¿A mí me pueden salir estigmas? O estigma é certamente o poder do psiquismo sobre o organismo. ¿Yo puedo hacer que me salga sangre? Não fará quando queira, como queira, mas que, como diríamos, num treinamento psicológico, e pouco a pouco você consiga, você ou qualquer outro consiga. Em hipnose, o doutor Alá, por exemplo, botava uma orquídea completamente fria, tenho fotografias, sobre uma senhora dizendo, em hipnose, que a orquídea era incandescente. Quase que em segundos, poucos minutos, o estigma com todas as formas da orquídea e a cicatriz, e a pele se rompe e sai sangue ou queimaduras. O poder do psiquismo sobre o organismo. E isso é a parapsicologia e as doenças. 86% das doenças são psicógenas e curas, entre aspas, em que deixam de sentir a dor e se suprime a hemorragia. E não está curado. A causa é psicológica, que isso é o psicólogo, o psiquiatra que tem que curá-lo.
E o curandeiro tira a dor, tira o sintoma e deixa a doença e deixa depois a pessoa vai morrer muito agradecida ao canalha que a matou. Isso é exercício ilegal da medicina? Ahora, espere, está bien. Estamos Yo puedo- misturando tudo. No, estamos tratando de entender un fenómeno y un misterio. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tenga el poder psíquico de generar lo que usted dice, un estigma, ¿sí? Yo me pongo una horquilla acá y bueno, y sale sangre. Vamos a suponer eso. Pero vamos a suponer que yo tengo que hacer que un animal no sangre. Yo puedo a través de mi operación truco lograr que no haya sangre en el animal. A telergia, essa energia que é responsável por todos os fenômenos parafísicos de efeito físico, de patologia ou golpes, telecinesia, movimento de objetos, aporte que é precioso, pedras que atravessam muros ou sangue que sai do corpo sem ferida e atravessa a roupa sem manchá-la. Todos os fenômenos parafísicos, todos, se devem à telergia. A telergia, comprovadíssimo, atua sobre objetos. ¿Usted puede mover una copa? Todos temos essas faculdades. Extranormal, paranormal. O que não temos é a supranormal, superior à natureza. Isso só Deus. As faculdades todos temos. O que ninguém tem é esse controle dessas faculdades. Então, espontaneamente, alguma vez, com uma descarga, um enfermo, não é um dom, é um defeito, faz que emita a telergia com objetos e com animais pequenos. Nós não podemos influir sobre um animal grande parapsicologicamente. Numa vaca, não. Mas a vaca pode atuar sobre si mesma. Vou pôr, já que disse antes, o exemplo dos porcos do processo do Evangelho. Será que aquele louco, naquela crise, pode influir sobre uma manada, disse o Evangelho, segundo o que nos contou, 2.000 porcos? Claro que não. Mas os animais grandes se apavoram quando vem a telergia. E então o cavalo se levanta. Espere, nosotros tenemos una imagen. ¿Me puede mostrar la imagen de las vacas en círculo alrededor de la vaca muerta? Porque ahí lo que... Eles não se aproximam. Quando há telergia, eles não se aproximam. Ao morto, sim. Ao morto normal, sim. Onde há telergia, eles fogem. Bueno, entonces a ver si esto tiene una explicación. ¿Sí? Mientras buscamos la imagen, yo les voy a pedir que vayamos un poco a lo terrenal, porque nosotros también tenemos un programa terrenal. Bueno, no hay nada más terrenal que Padre González Quevedo, que obviamente siempre es apasionante oírlo en todos los fenómenos que manejan. Da un poco de miedo, a mí me da un poco de miedo. Primero porque habla la cámara, y segundo porque habla de fuerzas que nosotros no podemos dejar. A ver, ahí lo tenemos, Padre, ¿podemos ver? Ahí está, mire. ¿Ve? ¿Ve? Están todas las vacas alejadas e aí está a vaca morta. E no momento da morte da vaca, todo esse rebanho teria debandado, corrido. Depois que já morreu e tal, o fenômeno já passou, se aproximam sempre com aquele receio, não se aproximam. Se tivesse morrido uma vaca, teríamos as outras como que fazem sua despedida. É típico nos animais. Despedir-se de um companheiro. E que não estão cerca é sinal que essa vaca tem algo. É possível, claro. Haveria que investigar em cada caso, mas é possível. A telergia que é? A telergia é a energia corporal transformada, exteriorizada. Aún depois de morto? Como a vaca? Tem receios, são testemunhas do que houve e podem ficar com algum resíduo. A telergia é uma descarga de energia corporal. Padre, uno de los misterios que tiene esto, yo lo traigo un poco a lo de las vacas porque es por estas horas los misterios que más nos preocupan. Tenemos muchas preocupaciones, pero esto por lo menos no se va de algunas realidades que no queremos ver. El pasto no está tocado, no está pisado. Claro, porque se fosse um truque, claro, os trucadores, se as pessoas cultas e inteligentes captassem os truques dos ilusionistas, os ilusionistas morreriam de fome. Tem que sabê-lo fazer. Mas se não é truque, claro que não vai ter pegadas nem marcas, porque é a própria vaca. Ela, diríamos, explorou sua telergia e a danificado a ela mesma.
Isso é uma descarga da alergia do animal. O sea que la vaca queda como echada, queda como en el medio de un determinado lugar, no hay huellas humanas ni de vehículos alrededor y la vaca queda puesta ahí como estaba puesta esta vaca, pero el hecho de que las vacas no se acerquen o tengan esa distancia de fuga, usted me dice que puede ser producto de la telergia. Pode ser. Haverá que ver em cada caso, mas ao longo da história, nos casos que se há, só que ficou, diríamos, essa hipótese aceitável. Vista todas as qualidades, então é a alergia. E esses argumentos que você está me apresentando estão advogando a favor da alergia. Não digo que seja, haveria que fazer uma investigação. Claro, mas é possível. Otro fenómeno que me gustaría que usted analizara junto con nosotros es el de los tanques australianos. ¿Qué? Tanques australianos son los receptáculos de agua que hay en los campos, ¿sí? Se llama tanque australiano, que es como una especie de piscina artificial donde se acumula agua en los campos, que se utiliza para riego, para mantener húmedos los hombres y a veces incluso para deportes. Los hijos de los gente del campo se baña en eso. Ahora usted va a ver una imagen de que es un tanque australiano, seguramente en otras partes del mundo hay. Se llaman tanque australiano porque, bueno, es el modelo australiano seguramente. Eso, es un tanque australiano, es un receptáculo de agua que mantiene alrededor de 100.000 litros de agua. ¿Sí? 100.000 litros de agua. Cada vez que aparecía una de estas vacas mutiladas, el agua desaparecía. Olha, entre as hipóteses dentro do campo da parapsicologia que se poderia invocar são dois. Mire, ¿ve? Es como un receptáculo de agua, ahí lo tiene en pantalla, ¿ve? Ahora, ese tanque australiano está seco. No hay fisuras, no hay agua alrededor. El agua en una noche es como si se hubiera evaporado. Voltando a supor, descartado todos os truques, etc., entre as hipóteses parapsicológicas análogas a este, mas nenhuma das duas encaixam nesse do tanque australiano. Seria o aporte e há um fenômeno muito bonito. ¿Qué es el aporte? Espere, explique. Aporte é, sai sangue do corpo convertido em energia a uma distância maior ou menor, sempre menor de 50 metros, e se materializa de novo. Por exemplo, não tem nada a ver com milagre. Sempre sangue, ou água, ou álcool, ou o que seja, que está a menos de 50 metros, e uma pessoa que está a menos de 50 metros e fazem o aporte. Que há muitos tipos de aporte. Mas Pero esto es un desaporte, esto es un desaporte. Acá me llevo el agua yo. Sim. Aporte, o tira e traz de um lugar para o outro, mas e a telecinesia seria empurrar de tal quantidade de água, nem de sombra, não encaixa no aporte parapsicológico nem sonhando. Sempre são coisas pequenas. Já este é grande, mas a água, só disso, muito bem. Telecinesia sim, mas aporte do copo inteiro já é grande, mas é possível. Aquela cadeira, não. Telecinesia sim, um aporte de uma cadeira, não. E uma quantidade de água como essa não encaixa na parapsicologia. Há outro caso muito bonito dentro da realidade dos fenômenos parapsicológicos, o que a parapsicologia estuda. Chove peixes, chove pedra. Chove água onde não há nuvens. Mas como é isto? E se há comprovado destacar do truque, a alucinação, a mentira, etc., a lenda que há, não se fala tornadinho em espanhol, em português é um ar giratório muito forte que absorve a água. Um tornado. Um tornado, isso, obrigado. A língua está sendo esquecida. São 30 anos falando em português. Absorve as coisas e depois cai os peixes ou pedaços de pedras. Ou seja, los absorve em um rio e los expulsa. E depois cai onde cai. Em tantos lugares e coincidindo com a vaca. E precisamente aí, e num tanque australiano, e em outro tanque não encaixa. Então isso, sendo sincero, não tenho nem a mais remota ideia de como se pode explicar isso.
Supondo que não seja truque, há que investigar. El 85% o 86%, no recuerdo qué número usó usted, de todas las enfermedades son psíquicas, De origem psíquica, psicógenas. psicógenas. O sea que la gente se enferma sola. Não, fica doente por suas próprias razões. São razões reais, psicológicas. O médico faz um check-up e não encontra a causa, só encontra o defeito. Está mudo, está paralítico. Bom, às vezes se encontra a causa, mas não a radical. Está com úlcera. Bom é que tem muita descarga péptica. Mas por que tem muita secreção péptica? Porque está nervoso, porque está tenso. Um problema psicológico com repercussão orgânica. A causa é real. E é o psicólogo, é o psiquiatra que tem que contornar, superar, sublimar esse problema psicológico para depois o médico, se necessário, que às vezes já não é necessário, a própria força curativa da natureza, ou curá-lo por um motivo psicológico, vai sanar esse efeito. Ahora, padre, ¿esto quiere decir que toda la persona o casi todas las personas que tengan enfermedades tienen que ir al psicólogo? Bueno, Pero no me lo va a contestar ahora porque en un ratito vamos a volver porque quiero mostrarles algo. Porque es tan apasionante, bueno, pero tenemos que mostrar cosas de la realidad. Lo marqué al día, era 14 de junio a las aproximadamente 9 de la mañana. Sí. Llega esta camioneta, se presentan 3 hombres muy bien vestidos y una persona más tipo ropa más sport y un ponchito. Y me preguntan quién era el administrador del campo, les comenté que yo estaba encargado de este campo. Me preguntó si estaban los dueños, le comenté que no, que la administración estaba en Buenos Aires. Me preguntaron qué posibilidad había de encontrar un animal, poder faenarlo, que ellos a mí me darían una participación, digamos, por ese animal y que le pagarían a los propietarios el valor del animal, que ellos lo sacrificarían y harían un proceso que necesitaban hacer. Yo automáticamente les dije que para hacer cualquier cosa acá en el campo tenía que hablar con la administración. Llamé a Buenos Aires a la tarde, como siempre paso los partes y las novedades del día, comenté esta situación y de la administración me dijeron que de ninguna manera permitir hacer eso. Bueno, seguimos hablando de los demás temas del campo, que estamos sembrando trigo acá en el campo y demás cosas. A la otra mañana, viene a ser sábado, tipo también 10 de la mañana, vuelven a ver qué respuesta tenía. Le comenté que el señor Samid no permitía de ninguna manera que vayan a hacer esto acá en el campo. Entonces me dicen, ¿de quién es este campo? Bueno, la administración está el señor Samid. Entonces, bueno, pegaron media vuelta y salieron otra vez en esta camioneta Ranger, en el cual yo, por curiosidad, tomé la patente. La patente de esta camioneta era DAY788. A ver, repite, D de dedo. D de dedo. AY, como day, como día en inglés. Sí. Day. 788. 788. 788. A ver, Alfredo, y usted lo que supone es que había 3 personas y una cuarta que usted veía que era como el profesional que iba a realizar esa tarea, pero ellos le comunicaron que iban a hacer una operación o algo por el estilo, o que necesitaban el animal para hacer determinado sacrificio y sacar determinados elementos, una especie de experimento. Exacto, ellos querían sacrificar un animal, hacer lo que ellos tenían que hacer y que después a mí me darían una participación, que hablaban de 500 pesos, y que le pagarían el valor de la vaca a la administración de 150 pesos. O sea que, digamos, a usted en una estancia de Quemú en La Pampa. En La Pampa. O sea que coincide, digamos, con la zona donde se estaban produciendo. Usted tuvo seguramente esas mutilaciones cerca.
No lo escuché bien, Chiche. Las mutilaciones, ahí Quemú, ¿a cuánto está de Pico o de Santa Rosa, más o menos? Y de Santa Rosa estamos a 100 kilómetros. Y de Pico a 200, más o Y menos. de Pico estamos a más o menos también lo mismo. 100 kilómetros. 100 kilómetros de Pico y 100 kilómetros de Santa Rosa. O sea, estarían dentro de la zona de actividad de las vacas mutiladas. Sí, acá se comenta eso, Chiche. Realmente no hemos visto nada nosotros por acá en la zona. No, nosotros vimos las vacas mutiladas y la estamos mostrando. Pero yo lo que quiero saber es lo siguiente, porque la primera... ¿Usted a la policía le contó esto? No, Chiche, porque yo lo que tengo que hacer es elevar las órdenes a la administración y después de eso, bueno, tenemos tantas actividades en el campo que no me dediqué a hacer esta denuncia. Está bien, pero de cualquier modo creo que ya va a actuar seguramente un fiscal de La Pampa, porque con este dato ya podemos ubicar quién es la persona que por lo menos estaba interesado en realizar, a usted le dijeron una especie de experimento con la vaca. Exacto, ellos la querían sacrificar y que iban a hacer algo, y que a lo mejor al otro día iban a ir a algunos medios, me dijo. Utilizó esas palabras. Esas palabras son las que utilizaron. Y que al otro día iba a ir a algunos medios. Exacto. Ahora, Alfredo, ¿usted qué supone? ¿Que esto era un organismo oficial, era un organismo privado? Porque esto, digamos, podría ser un organismo de inteligencia que quiera distraer la atención y empiece digo, es la primera pista que hay de qué es lo que pudo haber pasado con estas vacas. Sí, yo realmente no sé decirle, Dios, yo no conozco tampoco mucho de esto, yo soy una persona de acá del campo que le podría explicar más de actividades agrícolas, pero de esto no sé explicarle, Chiche. Alfredo, yo le agradezco mucho la gentileza, repito para los fiscales que estaban investigando esta historia, porque la estaban investigando, que hay concretamente un testimonio, que hay una camioneta cuyo número de chapa es DAY, D de dedo, AY 788. Es una Ranger, una Ford Ranger. Ranger. Doble cabina. Doble cabina. Color. Gris. Sí, además es nueva por el número de chapa, o sea que por lo menos relativamente nueva. Color gris. Exacto. Sin identificación de ninguna otra naturaleza. No tenía ninguna identificación, toda lisa, digamos, estaba. ¿Y usted podría reconocer a las personas que viajaban en ella? Sí, si los viera nuevamente los puedo reconocer. ¿Gente joven, mediana edad? Sí, unos 30 años, 35 años más o menos. Yo quiero reiterar exactamente el diálogo. Ellos le pidieron un animal por el que le iban a pagar. Exacto. Por el que además le iban a pagar a usted un plus. Exacto. Y que el animal ellos lo necesitaban para hacer determinada acción. Exacto. Y que al otro día de hacer esa acción iban a venir los medios. Exacto. Alfredo García, le agradezco mucho la gentileza y lo valioso de su testimonio. Le mando un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, justo cayeron en el campo de Samit, que tiene actividad política y podría denunciarlo. Eso es la fuerza suya que ha traído este testimonio, no sé si se da cuenta. Bueno, no quiero dejar pasar la posibilidad de que mucha gente que nos está mirando sabe que tiene afecciones psicológicas o parapsicológicas, yo no lo sé, y me gustaría que abordemos también ese tema, porque cuando usted me dice que el 85% de la gente puede curarse porque, digamos, su enfermedad está determinada, usted dice que si van al psicólogo en una de esas se curan. Bien. Espere, vamos a un corte y ya volvemos. Ahora estamos con el padre González Quevedo y obviamente con lo que más preocupa a la gente, que es su propia enfermedad. Somos todos enfermos imaginarios, algo así sería. Não. 80 e tantos %, a estatística é um modo de equivocar-se cientificamente. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Muitas doenças podem ser psicológicas, o que não quer dizer que sempre seja. O doente pode ser orgânico, quebrou a mão. Isso não tem nada de psicológico. Embora a psicologia pode ajudar ao médico ou complicar ao médico. Mas há doenças claramente orgânicas. Quebrou a mão, rompeu o pé. Há muitas doenças que podem ser de origem orgânica ou de origem psíquica. E essas doenças que são psicógenas não quer dizer que sempre sejam de origem psíquica. E pode ser só funcional, sem repercussão orgânica, ou também passar a um distúrbio, a uma lesão orgânica. Portanto, o médico, esse que tem que ver,
E se vê que não tem explicação orgânica, então necessita a colaboração do psicólogo ou do psiquiatra. Padre, la gente que se quiere morir, ¿se muere? Bom, as pessoas equilibradas, diríamos, psiquicamente sãs, não vão ter doenças de neuroses, psicógenas, mas uma pessoa desequilibrada ou uma pessoa não desequilibrada, mas cardíaca, por exemplo, pode morrer por um susto, por uma emoção, depende muito do caso. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Si hay una voluntad suicida, más allá de que haya un acto suicida, una persona con depresión, ¿se puede morir de depresión? Se é de depressão, já é um doente psicológico, pode chegar a causar-se um suicídio psicológico. Não digo que seja comum, porque o instinto de conservação é o mais forte dos instintos. Um suicida pode não ter culpa nenhuma, moralmente, porque é um ato de loucura, foi tanta dor que se suicidou, em um ato de loucura contra o instinto de conservação, que é o mais forte dos instintos. Mas pode acontecer alguma vez, não é tão frequente, que se suicide psicologicamente. Pode ser. La enfermedad de moda en la Argentina, y supongo que en muchas partes del mundo, es el ataque de pánico. Usted lo debe haber leído y a su clínica deben haber llegado mucha gente con ataque de pánico, ¿sí? Con múltiples síntomas, unos que tienen miedo a salir a la calle, otros que tienen miedo a quedarse en la casa, otros que tienen miedo a caerse por la ventana, otros que sienten que se mueren de un infarto y suponen dolores cardíacos terribles. ¿Cuál es la respuesta? ¿Psíquica, parapsicológica, médica? ¿Cuál es la respuesta? A síndrome do pânico ou de estresse não é um fenômeno parapsicológico. E nesse estado alterado de consciência, pode eventualmente surgir um fenômeno parapsicológico. Mas o fenômeno é estresse, cansaço psicológico, trauma, emoção, exaustão. Então é o psicólogo e o psiquiatra. Os dois. Porque o psicólogo não pode recomendar remédio. Mas o remédio é necessário muitíssimas vezes, especialmente no início. Mas o remédio não cura o problema psicológico, o contorna. Então, os dois juntos, o psicólogo e o psiquiatra, especialmente nos começos, para a síndrome do pânico, para a exaustão, a neurose, é muito conveniente o trabalho dos dois juntos. Se surge um fenômeno parapsicológico, esse psicólogo e esse psiquiatra têm que saber parapsicologia para que não complique mais, todavia, a vida do doente, dizendo que é um feitiço, que é um encosto, que é um demônio, e vai complicar mais a coisa. Mas o parapsicólogo não cura nada. Não há técnicas parapsicológicas de cura. ¿Qué enfermedades hay parapsicológicas? El que se quema es una enfermedad parapsicológica. É um doente psicológico com um efeito parapsicológico. A parapsicologia, os fenômenos parapsicológicos são uma descarga. Plenamente normal, plenamente equilibrado, ninguém manifesta nenhum fenômeno parapsicológico. A não ser uma telepatia, alguma coisa em um momento de emoção. Plenamente algo muito normal. Mas nesse estado alterado de consciência, transe, golpe na cabeça, febre alta, ácido lisérgico, peiote mexicano, cânhamo índico, mescalina, o ruído dos atabaques que causa uma disritmia cerebral, uma emoção, morte aparente ou até no próprio sonho que se obnubila o consciente, pode surgir um fenômeno parapsicológico. Una persona puede matar a distancia a otra persona? Ninguém pode influir em um animal grande ou em outra pessoa. Mas uma pessoa pode adivinhar ou inventar que lhe fizeram um feitiço. E se é supersticiosa, se tem medo do feitiço e é uma pessoa desequilibrada, pode acontecer que se mate, que se deprima, que morra por idiota. Ria a gargalhada limpa de todos os feiticeiros e semelhantes, mandem todos contra mim. Nunca falo deste tema sem pedir de mãos juntas, por favor. Todos os feiticeiros de Argentina, todos. Todas as mãos santas,
Todos os expulsadores de demônios, esses pastores que dizem que os demônios desobedecem, por favor, mandem todos os espíritos maus, Beelzebu, demônios, diabo, todos contra mim. Ninguém pode influir em outra pessoa, nem em outro animal grande. Mas a pessoa que adivinha ou se imagina que lhe fizeram um feitiço e tem medo do feitiço, pode morrer por idiota. Ria a gargalhada limpa do feitiço e companhia e estão vacinados contra o feitiço. Ou como dizemos no Brasil, fé em Deus e pé na tábua. Confia em Deus, isso vem de dentro a favor do instinto de conservação. Além do mais, da divina providência, fé em Deus e pé adiante. Não tenha medo de feiticeiros nem de coisas semelhantes. Ahora, esas personas que hacen andar relojes, que ya lo discutí, ¿usted puede hacer andar un reloj? Graças a Deus, eu não manifesto nenhum fenômeno parapsicológico. O médico estuda os doentes, mas ele não é doente, ou não necessariamente. Os parapsicólogos estudam os fenômenos parapsicológicos que, repito, surgem no estado alterado de consciência. A clássica comparação em parapsicologia, o Sol e as estrelas. O equilíbrio, a consciência é o Sol. Quando o Sol está brilhando, as estrelas, o inconsciente parapsicológico, está aí, mas como se não estivesse. Para que surja o fenômeno parapsicológico, estado alterado de consciência, retira o Sol e aí pode ser que surja as estrelas. Se o teto não impedir, se a Lua não impedir, ninguém domina os fenômenos. Pessoalmente, não manifesto nenhum fenômeno parapsicológico, graças a Deus. E temos uma clínica para curar esses casos. Então, são mentirosos os que arreglam relojes. Não. Aqueles que consertam o relógio, o relojeiro é um cientista. Alguém como Uri Geller, coisa assim. Uri Geller era um ilusionista profissional em um iglu chamado Zorba, em Jaffa, perto de Tel Aviv, aluno dos franciscanos. Tenho fotografia de sua noiva, de sua família, do colégio de onde estudava. Depois um tal de Andrei Hapuhari, um propagandista, um gênio da propaganda, disse que Uri Geller havia vindo de outro planeta em sua nave voadora e fez uma propaganda. E Uri Geller, tive um debate com ele programado para 5 horas na Rede Globo de Brasil e a Rede Manchete, a revista Manchete. Programado para 5 horas. Não durou nem meia hora. E trabalho muito rápido. Haviam feito uma composição em que eu estava levitando Uri Geller e haviam posto Padre Quevedo versus Uri Geller, nocaute no primeiro round. Mas veio o diretor da Rede Globo e da Manchete. Olhem, nós fomos enganados. Nos enganou. É um grande ilusionista e muito simpático. E ele teve que reconhecer que era tudo truque. Embora alguma vez possa ser verdade, e entre o público, entre tantas milhões de pessoas, com aquele ambiente que ele sabia criar, é impossível que espontaneamente não haja surgido uma telecinesia e alguém haja influído sobre o relógio para parar. Mas o que ele fazia era truque, era um ilusionista e o reconheceu. E a Rede Globo me disse, e a Manchete me disse, amanhã no primeiro avião saia do Brasil e nunca mais falamos dele. Mas nós vamos nos retratar. E cumpriram. Nunca mais falaram dele, nunca mais voltou ao Brasil, voltou, mas por outra televisão, Silvio Santos, a SBT, mas nem na Globo, nem na Manchete. Mas não se retrataram. E eu perguntei, e se eu tivesse perdido? Me arrasava. Obvio. Ahora, padre, ¿usted niega entonces la existencia del demonio totalmente? Se existe ou não existe, tem que existir. Deus tem, não há nada revelado a respeito. Porque quando se fala de Gabriel, Miguel, Rafael, o vento de Javé, o fogo de Javé, a nuvem de Javé, é que eles não nomeavam Deus diretamente, lhes pareciam naquele ambiente falta de respeito. Então, Miguel, diz na Bíblia, eu sou Miguel, está falando Javé. Sou Miguel, pelo poder de Deus. Rafael, ele. Cristo na cruz, Eli. Meu Deus. Ele é Deus. Rafael, Deus cura. Gabriel,
não mandou um mensageiro, a rainha dos anjos. Ele mesmo se revelou a Nossa Senhora, Gabriel. Deus se revela, Deus. Siempre es Dios. Dios. O sea que el demonio, ¿qué es? La ausencia de Dios. Então, se Deus, digo, não há nada revelado a respeito dos anjos. É uma nomenclatura, a mentalidade. E a Bíblia usa a mentalidade, cultura da época, para dar a doutrina religiosa a respeito de Deus, moral, etc. Mas Deus tem criado tantas coisas materiais, tantas coisas materiais espirituais. Será que não tem criado seres espirituais? É uma necessidade, diríamos, filosófica. Se são espirituais, têm que ser livres. Se são livres, alguns haverão dito sim, os chamamos anjos. Isso tem mais argumentos, mas O sea não que los está ángeles sí revelado. existen. Não está revelado, mas tem mais argumentos a seu favor. O sea, ángeles existen, demonios no. E se são seres espirituais, alguns poderão ter dito, disseram não. A esses chamamos diabos. Tem que existir. Mas que eles atuem em nosso mundo, não. Nunca. O milagre, uma força não de nosso mundo, atuando em nosso mundo, e se trata de fatos que pertencem à ciência, nunca em ambiente. Ver o ambiente pertence à ciência, demoníaco, espírita, teosófico, esotérico, milagres, só de Deus. Só em ambiente divino. Nosotros tenemos demonios acá. Bueno, Todos los que piden el Juan Pablo corte, Juan Pablo todos los que II. piden el corte, porque si no... João Paulo II acaba de dizer que demônios é o mau exercício da liberdade humana. Última pregunta, más allá del dogma, y usted es sacerdote, no podría negarlo. ¿Cristo resucitó? Sem dúvidas. Poucas verdades na história estão tão demonstradas como a ressurreição de Cristo. Além do mais, por testemunho de gente que se perdeu a vida por testemunhar o que havia visto. Dizia Pascoal, creio em testemunho que se deixa matar para o que testifica. Temos hoje o estudo sobre o Santo Lençol de Turim, a NASA, Abermajaspe, Jumpe, Murhala. Cristo resucitó. Cristo ressuscitou, cientificamente demonstrado. Mañana a las 11 de la noche nos volvemos a encontrar. Chao.